Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ou está a tentar enganar deliberadamente as pessoas ou percebe pouco de como funcionam os orçamentos de Estado. Os orçamentos de Estado definem limites anuais de despesa, não definem limites mensais e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não tem nenhum problema com o Orçamento de Estado para pagar os subsídios de férias. Sabemos também que não tem nenhum problema de financiamento, porque é o próprio Primeiro-Ministro que afirma que não há problema de financiamento. E, portanto, vamos a ver se percebemos o que é que está a fazer o Governo. O Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais as normas que cortavam o subsídio de férias aos funcionários públicos e aos pensionistas. Logo, essas normas não valem, não entram em vigor e os subsídios têm de ser pagos. O Governo emitiu um despacho na passada quinta-feira aos serviços a dizer para não pagarem os subsídios. E a pergunta que eu lhe faço é qual é a fundamentação legal para esse despacho do Governo? Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu lamento profundamente que os partidos da oposição estejam interessados em utilizar o debate quinzenal para fazer uma discussão que assusta as pessoas sem qualquer proveito. O Governo, com muita antecedência, explicou ao país como é que iria proceder para fazer a reposição dos subsídios. Enviou para o Parlamento, sim, Sra. Deputada, com muita antecedência. 2 semanas depois do acórdão do Tribunal Constitucional, imagina, Sra. Deputada, 2 semanas depois, o Governo comunicou ao país como é que tencionava fazer a reposição. Vai fazer essa reposição. Vai fazê-lo de forma a criar a menor perturbação possível nos orçamentos médios familiares. Expliquei com detalhe, não me obrigue a fazer essa mesma explicação, vezes sem conta, simplesmente porque lhe dá jeito demagogicamente fazer a repetição da pergunta, que não estamos interessados, nem relativamente a funcionários públicos, nem relativamente a pensionistas, a fazer uma nova previsão quanto àquilo que é os encargos fiscais decorrentes das novas obrigações que estão associadas ao pagamento desses subsídios. Havia tabelas de retenção específicas que tinham sido criadas para esses contribuintes, de modo a que eles não fossem afetados no seu rendimento médio mensal. Se, porventura, não procedêssemos da forma que procedemos, o que iria acontecer é que as pessoas ficariam novamente sem saber, como já aconteceu no princípio do ano, qual seria o seu rendimento médio mensal daqui até ao final do ano, se fizéssemos o encontro de contas com o IRS com essas famílias. Portanto, Sra. Deputada, a senhora que teve de resto numa reunião em que tive o cuidado até de explicar com muito detalhe esta matéria ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada deve saber que o Governo comunicou com antecedência como vai fazer a reposição dos subsídios, porque decidiu fazê-lo assim e por que razão é que isso, nos parece, defende com maior normalidade aquilo que é a previsibilidade orçamental das famílias. Além disso, Sra. Deputada, o Governo, apesar de ter uma previsão anual para as despesas, tem também limites trimestrais para a despesa que pode efetuar dentro da assistência económica e financeira que tem com a Troika. E não pode alterar esses compromissos sem a alteração do orçamento, Sra. Deputada. É assim mesmo. E é assim também para todos aqueles que fazem o processamento salarial no Estado, que precisam de ter previsão orçamental para poderem lançar os movimentos contabilísticos. Mas, Sra. Deputada, há uma coisa que lhe quero dizer. É que o Governo não fez nenhum despacho para os serviços a proibir os serviços de pagar seja o que for. O que o Governo fez, Sra. Deputada, foi exatamente o contrário. Foi uma nota para que todos os serviços tomassem previdentemente todas as ações que eram necessárias para que os subsídios pudessem vir a ser pagos. Muito obrigado. Senhora Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o que assusta as pessoas, o que cria instabilidade nas famílias, é um governo fora da lei, que não cumpre nenhuma lei e que rasga o compromisso social, o contrato social, a cada dia que passa. Isso é que assusta as pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, eu já uma vez lhe pedi que lesse a Constituição. Bem sei que não espero que o faça e bem sei que o desconhecimento do Estado de Direito por parte do Sr. Primeiro-Ministro não é defeito, é feitio. Hoje, não lhe peço que leia nada, eu leio-lhe. Lei 59/2008, artigo 208, número 2. O trabalhador tem direito a um subsídio de férias de valor igual a um mês de remuneração de base mensal, que deve ser pago por inteiro no mês de junho de cada ano. Esta é a lei em vigor, esta é a lei que o Governo tem de cumprir. O Sr. Primeiro-Ministro pode nos vir falar de uma lei futura. Pode ter toda a confiança de que a maioria vota, como sempre votou, contra os trabalhadores e os pensionistas. Pode até estar convencido de que tem o Presidente da República no bolso e que ele vai promulgar a lei, o que, aliás, o Sr. Presidente da República não tem feito nada que desminta essa sua convicção. Mas a lei que está em vigor obriga ao pagamento em junho e o Governo não pode dar uma ordem aos serviços a dizer para pagar em novembro ou em dezembro. Tem de pagar agora. Há autarquias que estão a pagar agora e estão a pagar bem, porque estão a atuar dentro da lei. O Governo é que está fora da lei, é um Governo ilegal. Sr. Primeiro-Ministro, falei-lhe de legalidade e agora quero falar-lhe de decência. E tenho uma outra questão muito clara para lhe fazer. Foram conhecidos há pouco tempo contratos danosos nas empresas públicas que criaram problemas de milhões, principalmente nas empresas de transporte. Os senhores cortaram serviços, cortaram em trabalhadores, sempre a dizer que as empresas eram insustentáveis e vimos a descobrir que, afinal, insustentável eram os contratos especulativos que essas empresas tinham feito. Na auditoria que o Governo encomendou, esses contratos têm uma escala de análise que vai de 1 a 5, sendo 1 e 2 os contratos aceitáveis e a partir de 3, 4 e 5 os contratos que são muito complexos, que são lesivos para o Estado, que não devem existir. Contratos especulativos tóxicos. Por causa desta auditoria, o seu Governo demitiu 2 secretários de Estado e dirigentes de empresas públicas. E o que eu lhe quero perguntar é, agora que se conhece a auditoria e que sabe que a REFER fez contratos especulativos tóxicos, classificados como 3 e 4, portanto inaceitáveis, como é que Maria Luísa Albuquerque continua a ser Secretária de Estado do Tesouro? Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, o Governo vive dentro da lei, vai repor os subsídios tal como ficou determinado no acórdão do Tribunal Constitucional. O Governo não dispõe de nenhum instrumento que lhe permita regularizar essa situação de outra maneira e conseguiu propor com transparência aos portugueses, nos termos em que propôs ao Parlamento, que essa regularização pudesse ser feita de modo a criar a menor instabilidade e imprevisibilidade possível nos orçamentos médios mensais das famílias. Isso foi assumido com toda a transparência e com toda a antecedência. Senhora Deputada, não vejo nenhuma razão para insistir nesta matéria. Segunda questão. Diz a Senhora Deputada que se trata de uma questão de decência, se bem percebi, que a Senhora Secretária de Estado do Tesouro não fizesse parte deste Governo na medida em que, à época em que era diretora financeira da REFER, terá produzido contratos especulativos danosos nos termos considerados assim pelo IGCP. Mas, Sra. Deputada, não é assim. Peço desculpa, mas não é assim. O IGCP fez essa avaliação de risco. Ela é pública nesta altura, creio eu. Foi, de resto, remetida, embora com reserva, para o Parlamento, mas ela é de natureza pública e seria sempre da informação de todos os senhores deputados.
Nos termos dessa informação, é sabido que aquilo que era considerado tóxico e altamente especulativo pelo IGCP não está entre os produtos que foram negociados pela então diretora financeira da REFER. E quero mesmo dizer à senhora deputada que desde a primeira hora em que esta matéria veio ao meu conhecimento, que a senhora secretária de Estado do Tesouro colocou o seu lugar à disposição se, embora sabendo disto, houvesse o prejuízo de a demagogia fácil pretender denegrir a posição do Governo nesta matéria. Mas, senhora deputada, eu não ando apenas atrás de matérias demagógicas e não consideraria qualquer possibilidade de substituir a senhora secretária de Estado do Tesouro, a menos que tivesse fundadas dúvidas de que poderia algum prejuízo para o Estado resultar da sua permanência do Governo. E não é o caso, senhora deputada. Quanto ao mais, senhora deputada, aproveito para dizer o seguinte, em primeiro lugar, que estes contratos que foram negociados em anos anteriores tiveram já processos de renegociação com todas as instituições financeiras, menos uma. Que nos termos dessa negociação, como será público, quero terminar, com certeza, Sr. Primeiro-Ministro. Vou concluir, Sra. Presidente, o interesse do Estado ficou defendido. Em terceiro lugar, que nunca durante a vigência deste Governo contratos desta natureza foram praticados ou assinados por nenhuma empresa pública do perímetro ou de fora do perímetro e de que assim continuará a ser até ao final do meu mandato. Muito obrigado. Senhora deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não lhe falava do relatório do IGCP, mas sim da auditoria que chegou à Comissão de Inquérito do Parlamento e ficamos a saber que a REFER fez contratos especulativos tóxicos na altura em que Maria Luísa Albuquerque estava na sua administração. Sabemos mais. Sabemos que os contratos que fizeram perder mais dinheiro à REFER foram assinados com a JP Morgan, aliás, a entidade financeira que foi a segunda responsável pelas maiores perdas do Estado nas empresas públicas e foi quem o seu governo escolheu para assegurar na privatização do CTT e, portanto, sobre a indecência deste governo está tudo dito. Como também sabemos que este governo está fora da lei por continuar a negar-se a pagar os subsídios no momento em que a lei determina. E, Sr. Primeiro-Ministro, conhecemos agora também o relatório do FMI, depois da 7ª avaliação, e o que vem no relatório do FMI são mais exigências de corte. A cada exame positivo que este governo passa, mais o garrote se aperta em torno do pescoço dos portugueses. É mais despedimentos, mais desemprego. Hoje o relatório do Eurostat diz que no primeiro trimestre de 2013 Portugal é o segundo país da Europa a perder mais emprego. Pior, só a Grécia. O Sr. Primeiro-Ministro comprometeu-se a mais cortes nas pensões, mais 10%. E, portanto, o que sabemos é que sempre que o reconhecimento externo do governo de Vítor Gaspar é uma coisa assim tão boa, pois as pessoas ficam sempre pior. Cada vez que o Sr. Primeiro-Ministro fala de crescimento, cada vez que o Sr. Presidente da República fala de crescimento, cada vez que Durão Barroso fala de crescimento, o que vemos é mais austeridade e mais desemprego. Crescer só cresce mesmo o desemprego e a pobreza no nosso país. E mais, a FMI reconhece erros e Vítor Gaspar até vem dizendo que se enganou. Mas quando reconhecem erros e enganarem-se, o que dizem é que vão fazer pior. Erramos, vamos errar ainda mais. Enganámo-nos, vamos nos enganar ainda mais. Isto está mal, pois isto vai ficar muito pior. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, que não há ninguém que possa confiar nas avaliações da Troika, não há ninguém que possa confiar em si, nem no seu governo. E é por isso que há uma responsabilidade cidadã primeira, que é lutar contra cada corte do seu governo. Porque cada pessoa sabe neste país que cada corte que consentir virá um novo corte. E é por isso que é tão importante a greve dos professores, porque ela é em nome da escola pública e é em nome do futuro dos alunos. E é por isso que é tão importante todas as lutas que aí vêm, é por isso que vem aí a greve geral e é por isso que o Sr. Primeiro-Ministro sabe que não tem condições para continuar a governar um país, porque um governo ilegal e indecente terá sempre a oposição da maioria do país.